Olá galerinha, aqui é o Toscaneto. Hoje vamos falar sobre as estrelas, isso mesmo, lá ele primeiramente, hehe. Então bora pro vídeo, meus calabresos. Olha aí rapaziada, esse é um trecho da minha entrevista no Podpah, onde debatemos sobre muitos assuntos como física quântica, formação da União Polaco-Lituana no século XVI, filosofia tomista na escolástica e astronomia, especificamente sobre estrelas, que é o assunto que vamos abordar hoje, meus calabresos. Vou deixar o trecho para vocês aí então, tropinha. Então é assim como funciona um acelerador de partículas bem simples. Dá mais aquela parada das estrelas. Explica aí para nós, calabreso. Bom, primeiramente temos que entender o que é uma estrela. Estrelas são esferas gigantes de gás, principalmente hidrogênio e hélio, mantidas juntas pela gravidade e que produzem energia por meio da fusão nuclear em seus núcleos. Essa energia é liberada na forma de luz e calor, sendo a principal fonte de radiação no universo. Entendi. Mas Davi, como que surge as estrelas ou elas sempre existiram? Como funciona? As estrelas não são holograma? Calma, calabreso. Não é assim, Rê. Não custa nada perguntar, né, não? Não é assim não, meu. As estrelas se formam em nebulosas, nuvens densas de gás e poeira, por meio de um processo chamado colapso gravitacional. Quando a densidade aumenta o suficiente, começa a fusão do hidrogênio em hélio, dando início à vida da estrela. Faz sentido, mas tipo, depois delas se formarem, as estrelas sempre continuam do mesmo jeito ou tem fases? Sim, elas possuem um ciclo de vida, mas isso depende de sua massa. O estágio inicial se chama protoestrela, onde ainda não possui fusão nuclear completa, mas já brilha no infravermelho por causa do calor gerado pelo colapso gravitacional. Entendendo. Tu pegando a visão já... Se explica bem. E a próxima fase qual é? E a próxima fase é a estrela da sequência principal, uma fase mais longa e estável. Um exemplo dessa fase é o nosso Sol, que é uma anã amarela do tipo espectral G, meus calabresos. E é a partir daqui que a fase da estrela pode variar conforme a massa, podendo se tornar uma anã branca no caso de estrelas como o Sol. E no caso das estrelas de alta massa, se torna uma supernova e depois uma estrela de nêutrons ou buraco negro, o que é muito da hora, né? E lá ele. Agora podemos falar dos tipos de estrelas. Começando pelas anãs vermelhas, que são menores e mais frias que o Sol, sendo muito comuns e duradouras. Um exemplo é a Próxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol, tendo aproximadamente a 4,2 anos-luz de distância do Sol, rapaziada. Isso equivale a cerca de 40 trilhões de quilômetros. Então, mesmo sendo a mais próxima, com a tecnologia atual, levaríamos milhares de anos para alcançá-la com espaçonaves convencionais. Sim, meu calabreso, mas diante da vasta imensidão do universo, essa distância ainda é pequena, mas vamos voltar a falar dos tipos de estrelas, que tem bastante ainda. Bora que bora! Eu sei que tem as anãs amarelas, como tu disse, as anãs brancas e também as estrelas de nêutrons. Eu queria saber como que elas funcionam. Bom, as anãs amarelas são como o Sol, que possuem temperaturas intermediárias. E uma anã branca é o núcleo remanescente de uma estrela morta, sendo muito densas, mas elas não possuem fusão, como a Sirius B, por exemplo. E agora as estrelas de nêutrons, que são formadas após supernovas de estrelas massivas, são compostas quase totalmente por nêutrons, sendo extremamente densas. Tá, mas tem mais estrelas ainda? Mais 4. Tem as estrelas supergigantes e hipergigantes, que o nome já fala por si. Se não me engano, tem umas estrelas chamadas cefeidas, né? Sim, ela é uma das estrelas variáveis que mudam de brilho com o tempo. Elas são muito importantes para medir distâncias no universo. E por fim, tem as estrelas binárias e múltiplas, sistemas com 2 ou mais estrelas orbitando um centro comum. E basicamente são esses os tipos de estrelas, meus calabresos. Eu acho que seria uma boa falar dos fenômenos estelares mais importantes, né? Podemos começar falando da supernova, que é uma explosão catastrófica de uma estrela, podendo originar uma estrela de nêutrons ou buraco negro. E o buraco negro possui uma gravidade tão intensa que nem a luz escapa. Tem aquele fenômeno chamado pulsar também, né? Exato, quando estrelas de nêutrons giram rapidamente e emitem radiação em pulsos. E também tem um fenômeno chamado nova, que é uma explosão superficial em uma anã branca em sistema binário. E basicamente é isso. Bom, nós já estamos perto do final, então eu queria que tu dissesse também um pouco da importância das estrelas, principalmente para a vida. E talvez algumas curiosidades também. Bom, as estrelas são importantes para várias coisas, como a síntese de elementos pesados,
origem de sistemas planetários, estabilidade para a vida, mapeamento do universo e ciclos cósmicos. E algumas curiosidades relacionadas às estrelas é que a estrela mais massiva descoberta foi a R136A1, que é cerca de 265 vezes a massa do Sol. E a estrela mais brilhante do céu noturno é a Sirius. E mais uma coisa, é que as estrelas podem viver de milhões a trilhões de anos, dependendo da massa. E basicamente é isso, meus calabresos. Bom, muito obrigado pela participação aqui no podcast Calabreso, gostamos muito da conversa. Bom, rapaziada, e é isso o trecho. Vou fazer um pequeno resumo do que foi falado sobre as estrelas no podcast. Começando dizendo que são as estrelas, que são esferas grandes de gás mantidas pela gravidade e produzem energia pela fusão nuclear, bem simples, meus calabresos. E elas se formam em nebulosas, rapaziada, se tornando uma protoestrela, depois estrela da sequência principal e por fim uma anã branca, estrela de nêutrons ou buraco negro, dependendo de sua massa. E os tipos de estrelas são anã vermelha, anã amarela, anã branca, estrela de nêutrons, estrelas supergigantes, hipergigantes e binárias ou múltiplas. E bora para os fenômenos estelares, que são supernova, pulsar nova e buraco negro calabresos. Calma, calabreso! Aí! Estourou no BBB! Calma, calabreso, calma, calma, calabreso! Calma, calabreso, calma, calma, calabreso! Oi, calma, calabreso, calma, calma! I love the Smith. I said I love the Smith. Under the double-decker bus crashes into us.